Vamos começar a nossa quarta aula aqui da Semana da Redação. E eu falo pra vocês que eu tô morrendo de saudade já, pensando que isso vai acabar. E muito obrigada a todo mundo que tá participando, que tá acompanhando as aulas, que tá fazendo já os desafios, as redações. E, gente, eu falo pra vocês que é o maior orgulho meu estar aqui podendo falar pra vocês hoje, dizer pra vocês que tudo é possível, que se vocês querem uma redação nota 1000, vocês vão ter uma redação nota 1000. Perfeito, gente? Então vamos começar aqui com a nossa redação. É a segundo parágrafo de argumentação. A gente vai falar um pouco mais sobre a própria argumentação em si, como é que a gente constrói o tal do clímax. Vocês sabem o que é clímax? Eu gosto de falar pra vocês o seguinte: já viram um filme? Como é que começa o filme? O filme começa com uma coisa geralmente boa, tudo mais, um mocinho que encontra a mocinha, não sei o que, nananã, e aí tem um grande problema. Tem um conflito, tem um problema. Repararam? Isso é tudo na introdução. Você vai mostrar alguma coisa, vai falar qual é o grande problema, o que vai acontecer daqui pra frente, que vai causar o maior problema no filme. E esse problema ele tem que ser resolvido ao longo do filme. E a maior parte do filme vai ser o problema. Então as pessoas vão passando pelos problemas e o clímax é o momento antes de tudo estar resolvido. O que é esse clímax, então? Aquele momento de, máximo, de angústia, de sofrimento, de suspense, ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Então, é aquele momento onde a história, de um filme ou de um livro entra no seu pico, entra naquele ponto máximo em que dali ou é aquela cena final da super batalha final, ou aparece, sei lá, o grande vilão, e é a luta do vilão com o mocinho. Esse é o clímax. E a gente pode usar essa analogia aqui para nossa redação. Por quê? Eu gosto de construir da mesma forma. Então a gente começa com um contextozinho, não sei o que, maneiro, né? Depois a gente passa por problema, começa o problema. O primeiro argumento, lembra que eu falei que a gente usa muito essa ideia dele ser um argumento um pouco mais clichê, um argumento um pouco mais com essa ideia de vamos começar do básico, vamos começar do normal, porque assim, o grande problema normalmente está no argumento clichê, mas a gente tem que aprofundar, a gente tem que ir para locais desse argumento clichê que você antes nunca foi. Agora vamos seguinte, vamos pensar no segundo parágrafo de argumentação. Eu prefiro trabalhar um outro tema, né? Ou seja, um outro aspecto relacionado ao mesmo tema. Como assim? Eu não gosto, por exemplo, de fazer no segundo parágrafo a causa e no terceiro parágrafo a consequência. Eu não gosto disso. Eu acho que fica uma ideia só e você acaba de alguma forma sendo prolixo, ou seja, falando muito e não falando nada. Então, eu prefiro condensar isso tudo em um parágrafo. Então, um parágrafo é uma ideia. Outro parágrafo é outra ideia sobre o mesmo tema. Então, são dois problemas relacionados ao mesmo tema. Só que, é claro, eu gosto de reservar o melhor argumento para a segunda posição, ou seja, para ter o primeiro argumento no segundo parágrafo e o segundo argumento no terceiro parágrafo. E eu gosto de fazer só 2 parágrafos de argumentação. Eu prefiro ter um parágrafo super bem explicado, super bem elaborado, do que 3 mais superficiais, entende? Então, eu prefiro fazer com 4 parágrafos de redação: introdução, 2 argumentos e a minha conclusão. Então, nesse segundo parágrafo aqui, que é o primeiro de desenvolvimento, é a primeira argumentação, eu coloco um parágrafo que seja um pouco sim mais clichê. E eu reservo aquele que é um pouco mais original, aquele que, caraca, realmente é um negócio muito maneiro, eu deixo pro segundo argumento, e que isso vai facilitar muito pra gente, pra conseguir trazer esse clímax, para trazer o grande problema, assim, a coisa que ninguém nunca pensou, e é aquela grande batalha entre, no caso, o mocinho e o vilão, para depois a gente trabalhar a resolução, que vai ser a proposta de intervenção. Perfeito? Então vamos pro segundo argumento, ou seja, o nosso terceiro parágrafo aqui da nossa semana da redação. Seguinte, além disso, olha só, comecei, gente, com o conectivo. E, gente, conectivo, seja muito clichê no conectivo. Eu falo sério, gente. Não começa com não obstante, sei lá, gente, aquelas coisas que vocês usam. Gente, além disso, portanto, dessa forma, desse modo, nesse sentido, sabe? Assim, uma coisa que eu prezo muito é a nossa redação tem que ter uma uniformidade. Não adianta nada a gente mostrar que a gente conhece um conectivo super bizarro, super diferente, e a nossa redação, ela parece uma montanha russa, sabe? Assim, nossa, uma palavra super maneira, aí depois um negócio super, sabe, quase coloquial, depois uma outra palavra, tipo, indubitavelmente, aí, sabe, não dá pra ser assim. Eu prefiro muito, muito feijão com arroz. Então, assim, além disso, pra mim resolveu todos os meus problemas com coesão e tudo mais. Então, assim, eu sempre usei conectivos clichês, os conectivos mais usados, os conectivos que, pra mim, sempre me deram a pontuação máxima e que eu não tenho problema nenhum em falar pra vocês, gente, usem os básicos.
Inclusive os básicos são os mais tranquilos de se usar e você, sabe, vai mostrar que você sabe, vai mostrar que você conhece e não vai trazer aquele aspecto de montanha-russa para sua redação. Então vamos lá. Além disso, a fusão de elementos reais e fictícios na apresentação dos produtos pode confundir a mente infantil, a qual não está completamente desenvolvida para diferenciar a fantasia da verdadeira função do item. Esse tópico frasal ficou grande, mas ele traz um negócio muito legal, que é o seguinte: qual é o spoiler do parágrafo? Que as crianças, elas não entendem a diferença entre o que é real e o que é fictício. Vou ler de novo para vocês, reparem só. Além disso, a fusão de elementos reais e fictícios na apresentação dos produtos pode confundir a mente infantil. Lembra do pode? Esse pode é aquela ideia de não generalizar. Vamos colocar em algumas situações, pode, tende a, entendeu? Vamos deixar um negócio mais sutil. Vamos lá, continuando. A qual não está completamente desenvolvida para diferenciar a fantasia da verdadeira função do item. Lembra que eu gosto muito de usar essas palavras? A verdadeira função, a função ideal, a função real, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Usem palavras que vão também trazer essa ideia de adjetivação, sabe? Vou colocar, vou caracterizar o nosso, né, a nossa palavra, no caso, e eu uso muito isso, né? A falsa ideia, sei lá, a ilusória, não sei o que, lembra disso? Usem isso, facilita bastante pra gente trazer a nossa posição para aquilo também. Se a gente falar que isso lembra que eu falei? A propaganda é irresponsável, isso tanto tira aquela generalização, tipo, a propaganda é irresponsável. Não, a propaganda irresponsável, que é o problema, isso é uma coisa. E outra coisa é a sua posição, por exemplo, você está criticando isso já nessa palavra, simplesmente. Isso já é um ponto muito positivo para você. Show? Então vamos lá. Nesse sentido, mais uma vez, um conectivo para ligar isso tudo, são irresponsáveis, embora comuns, propagandas que apelam para habilidades sobre-humanas ou sobrenaturais associadas ao objeto, como super-heróis que adquirem poderes mágicos ao utilizar o produto anunciado pela mídia. Olha só, o que eu estou apresentando aqui para o nosso corretor? Gente, lembra da situação? A situação aqui era o seguinte, era a Sara, criancinha, com 10 anos de idade, que ia para a escola de tarde e de manhã, antes de ir para a escola, assistia desenho animado. O desenho animado tinha lá, né, X-Men, eu era criança de TV aberta, né, então era SBT, tinha lá X-Men, tinha lá, quem mais? Era o Super Choque, Naruto começou a ter depois também, e passava muito Ben 10 e como é que era as Meninas Superpoderosas também, enfim, As Espiãs Demais, Três Espiãs Demais, isso aí, vocês também se localizaram nos desenhos infantis, e é isso que eu comecei a pensar no que eu tava fazendo ali. E quais eram as propagandas que tinha? Tinha propaganda da boneca, eu lembro que a Estrela, né? Vocês lembram das propagandas dos brinquedos da Estrela? Tinha, o bebê que tem um peso de verdade. Vocês lembram disso? Outras situações, eu lembro que era muito cheio de ação, então assim, era pau, 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 né? E os super-heróis junto com os vilões, e aí o super-herói usa o produto que ele quer anunciar, e normalmente era sandalinha, reloginho, era esse tipo de coisa, roupinha, alguma coisa nesse sentido. E aí eu lembro de uma que me marcou bastante quando eu comecei a pensar nisso. Então assim, comecei a pensar nas propagandas, era uma coisa seguinte, era uma propaganda que era um menininho que ele usava uma sandália. E essa sandália, como brinde, vinha um relógio do Ben 10. Então a sandália era do Ben 10, o relógio era do Ben 10, e na propaganda, essa criança batia a mão no relógio, igual o Ben 10 fazia, e se transformava num monstrinho para vencer o vilão. Ou seja, quando vem uma criança e olha para aquilo, aquela criança olha para aquela situação e fala, eu quero a sandália. Porque a sandália vem com o relógio, porque eu vou bater no relógio e eu vou virar um monstrinho. Entenderam que o propósito de vender a sandália não é pela sandália, é pelo relógio que vira um monstrinho. E fazer isso na propaganda, esse é o ponto. Faz com que as crianças não saibam exatamente diferenciar o que é o produto, o que a pessoa está vendendo, em relação ao que ele realmente faz, a função do objeto. Então, mais uma vez, olha só que maneiro. Agora vocês pegaram a referência à situação e lembre-se, os meus melhores argumentos saíram todos de situações. Saíram todos de tempos em que eu pensei alguma coisa relacionada àquele tema. E, gente, Sarissa não vive nenhuma situação relacionada àquilo. A gente vê TV, a gente tá ligado nas redes sociais, a gente conhece histórias. Então, assim, Sarah, eu nunca tive câncer, nem eu.
mas a gente conhece pessoas, pelo menos nas redes sociais, que já tiveram, que já passaram uma situação ruim. Então, Sara, eu não sou cadeirante, nem eu, mas a gente já viu cadeirante na rua sofrendo, teve dificuldade para subir a calçada. Então, assim, a gente pensa nas situações, mesmo que a gente nunca viveu, a gente consegue se colocar no lugar de uma pessoa que tem alguma dificuldade como essa. Então, é exatamente isso que eu faria se, por exemplo, naquele tema da redação da educação dos surdos. Imagina que você é surdo e precisa aprender. Como é que você vai passar no vestibular? Como é que você vai aprender a ler? Como é que você vai aprender como é que você vai aprender a mexer no celular? Sei lá, gente, eu tô, claro, colocando um monte de pontos, mas que essa questão de você não poder ouvir é uma situação muito complicada, porque, claro, acredito que a gente pensa sempre nisso, né? O nosso mundo, ele é, sim, visual, mas imagina que você não consiga ouvir, por exemplo, a TV, o rádio, você não consegue ouvir o professor falando, você não consegue assistir videoaula que não seja que não seja legendada, perdão. Então, assim, muitas situações que a gente pensa que a gente tem que vivenciar isso, nem que seja na nossa pele, nem que seja na visão de outra pessoa, no lugar de uma pessoa. Então, assim, essa situação é uma coisa que você tem que pensar para criar o melhor argumento, porque ali está o principal problema, porque ali está o ponto em que tanto a gente pode abordar, tanto a gente pode discutir sobre esse ponto, que é a argumentação, assim como a gente pode propor uma solução, que é a proposta de intervenção. Então, se você pensar nessa situação, vai ajudar muito. Então, assim, se você fala para mim, Sara, eu não consigo começar a redação, começa pensando na sua infância, começa pensando numa situação que você viveu, ou começa pensando como seria se eu estivesse no lugar de uma pessoa com tais e tais dificuldades, com tais e tais problemas. Perfeito, gente? Então vamos lá, continuando, pra gente não perder a linha de raciocínio aqui. Então vamos lá. Maravilha. Eu comecei falando, então, do tópico frasal. Depois eu fui pra causa. E agora eu vou pra consequência. Com isso, a compra é induzida não pelo objeto, mas pelo desejo gerado, pelo ilusório complemento que traria consigo. Gente, essas são as frases mais bonitas da minha redação. E eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei nela. Então vamos lá de novo. Com isso, a compra é induzida não pelo objeto, mas pelo desejo gerado, pelo ilusório complemento que traria consigo. Vocês sabem que eu tenho minha redação de cor, né? Eu já falei isso pra vocês. Eu já dei muita aula de redação. E eu tô, assim, com aquela vontade de montar um super curso de redação pra vocês. E eu falo isso porque já montei vários outros cursos online, vocês conhecem minhas consultorias, vocês conhecem meu curso de técnica de estudo. Agora, gente, eu sei que eu consigo ensinar vocês redação. Eu sei que eu tenho toda a bagagem teórica e prática, principalmente. Acho que prática vai, sabe, muito além disso. Eu quero te ensinar a construir cada frase. Eu quero não só te dar algumas dicas, como eu tô te dando aqui, inclusive, gente, estão sendo dicas muito valiosas para vocês. E eu espero muito que vocês anotem todas elas, vocês comecem a usar todas elas, colocarem em prática, porque, gente, esse conteúdo, eu não conheço nada disponível na internet que fale sobre, sabe, alguma situação como essa que a gente tá vivendo aqui hoje, que eu tô passando pra vocês. Então, gente, aproveita muito e eu, sim, é um propósito que eu tenho. Vou dar outras novidades sobre isso na próxima aula, amanhã. Então, vocês vão saber o que vai acontecer com o futuro de um curso de redação da Sara. Vamos lá, então volta pra cá, antes de fazer suspense, vamos lá. Seguinte, vamos lá, esse tipo de publicidade pode ser, não consigo falar, né? Esse tipo de publicidade pode ser penalizada legalmente, pois se enquadra no crime de propaganda enganosa, pois alteram-se as verdadeiras características e utilidades vendidas aos pequenos consumidores. Galera, olha só que bacana. Eu vou estruturar então, mais uma vez, como é que ficou esse parágrafo. Vamos lá desde o início. Além disso, lembra, conectivo, né, no caso de adição, então a gente quer colocar um outro ponto que a gente já falou alguma coisa sobre o primeiro parágrafo de desenvolvimento, agora eu vou adicionar um outro aspecto sobre esse mesmo problema. A fusão de elementos reais e fictícios na apresentação dos produtos. Então, repararam o que é isso? A fusão de elementos reais e fictícios é o chinelo e o relógio que viram um monstrinho. Isso é um elemento fictício. O que é o elemento real? É um chinelo que é feito de plástico e que custaria R$10 se não tivesse vinculado ao Ben 10. Pegaram? E é o seguinte, pode confundir a mente infantil, a qual não está completamente desenvolvida para diferenciar a fantasia da verdadeira função do item. É aquilo, uma sandália serve para calçar e para andar por aí.
Uma sandália não serve pra ter o relógio pra se transformar num monstrinho pra vencer sei lá, o vilão e, sabe, salvar o mundo. Não é isso. Perfeito? Nesse sentido, são irresponsáveis, embora comuns. Mais uma vez, lembra que eu falei? Então, propagandas que... Não é todo tipo de propaganda, não tô censurando. Né? Lembra? Muita gente tomou 0 porque falou em censura aqui. E aqui o objetivo muitas propagandas, isso é muito comum e é muito irresponsável, né? Propagandas que apelam para habilidades sobre-humanas ou sobrenaturais associadas ao objeto. Então, repara só, botei aquele ponto. Então, o que é essa situação? É botar o personagem de desenho animado aqui como super-heróis que adquirem poderes mágicos ao utilizar o produto anunciado pela mídia. Ou seja, eu falei do Ben 10 sem falar o Ben 10. Lembra da situação? Lembra da identificação que o seu corretor vai ter com a sua redação? Ou seja, ele leu isso aqui, ele pensou, talvez ele não pensou no Ben 10, mas ele super pensou sei lá, nas 3 espiãs demais usando um negocinho que vende na loja de coisa infantil, entendeu? Então, assim, ele pode não ter pensado no Ben 10, mas ele com certeza pensou em algum personagem, ou da infância dele, talvez, que apareceu na propaganda usando um objeto que é vendido para as crianças. Pegaram a ideia? É isso aí, galera. Então vamos ao seguinte. Com isso, a compra é induzida não pelo objeto, mas pelo desejo gerado pelo ilusório complemento que traria consigo. Essa é a minha consequência. Então repara que antes eu falei da causa, agora eu falo da consequência. E eu falei para vocês que eu ia explicar como é que eu construí essa frase. Pelo desejo gerado pelo ilusório complemento que traria consigo. Repara só como foi bem construída essa frase. E eu falo, gente, que eu jamais conseguiria escrever essa frase. Ué, sério, mas não foi você que escreveu? Foi, com certeza foi. Só que não saiu de uma vez. Não é uma frase que eu conseguiria pegar uma caneta e escrever. Foi uma frase que começou o seguinte, olha só. Comprar, né? Por que a criança compra? A criança compra porque ela não quer a sandália. O que ela quer de verdade é o reloginho, ela quer o acessório que é vendido junto e que tem uma mágica por trás. Gente, essa é a frase original, entendeu? Então, assim, a criança que compra o produto porque ela quer a lembrancinha que vem com ele. Isso é o que a gente pensa. Essa é a forma como eu falo pra vocês e essa é a forma como eu escrevi da primeira vez. Então, no meu rascunho, a frase era essa. Agora, nosso objetivo para conseguir colocar uma frase dessas na redação é você conseguir reestruturar a frase usando construções gramaticais mais interessantes, usando, por exemplo, cuidado com o sujeito da frase, colocar sempre as crianças, os pais, isso aqui. Quando você usa muito isso, é pior. Então eu prefiro colocar o seguinte, a compra é induzida. Repara só, eu não usei um sujeito que seja uma pessoa. Eu gosto muito de usar sujeitos que são, por exemplo, a esperança, a compra, sei lá, a organização, coisas nesse sentido nos remetem, tá aquela ideia também do seu texto ficar mais caprichado. E eu falo pra vocês, gente, cuidado com a gente tenta só substituir o sujeito, por exemplo, por, em vez das crianças, né, as pessoas, sei lá, a sociedade. E esse tipo de sujeito fica algo que mostra que você não tem um domínio bacana sobre a escrita. E quando você usa... Gente, é uma regra super simples, é uma dica super simples. Quando você usa, então, essa construção meio invertida, assim, de vou colocar a organização social, sei lá, como eu coloquei aqui, a compra induzida. Repara só, a gente usa também uma ideia de voz passiva, é muito bacana a gente usar isso, quem tá fazendo isso? Às vezes eu não sei, mas tá sendo feita por alguém que eu às vezes não precisar colocar aqui. Isso ajuda muito a fazer uma redação incrível. Perfeito? E aí vamos lá, a compra é induzida não pelo objeto, então não é pelo objeto que a pessoa compra, mas pelo desejo gerado, pelo ilusório complemento que traria consigo. Galera, é a mesma frase que eu falei antes, só que construída num segundo ponto de vista. Eu reescrevi isso aqui algumas vezes até chegar essa minha frase final. E façam isso, não precisa reescrever a redação inteira. Mas tem uma frase que tá esquisita, tem uma frase que eu posso melhorar, eu fico reescrevendo essa frase até ficar uma frase maneira. E, gente, essa é uma dica de ouro pra vocês. É uma dica que eu não vejo por aí. Eu tenho certeza que vai mudar muito a redação de vocês a partir daqui. Vamos lá, então, por fim, já que a gente tá, esse tipo de publicidade pode ser penalizada legalmente, repara só, pois se enquadra no crime de propaganda enganosa, pois eu cometi um errinho. Eu repeti 2 vezes o pois. Então, assim, eles tiraram ponto? Não tiraram ponto por causa disso. Só que, na verdade, é o seguinte, sabe, você repetiu, cuidado, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês, eu preferi colocar outra coisa, em vez do pois, já que,
qualquer outro conectivo, né, nessa ideia de causalidade poderia substituir aqui e tá tranquilo, né? Então, pois, por quê, não sei o quê, nananã, de explicação, né? Então, assim, quando a gente pensa em alguma construção que a gente pode substituir, cara, sabe qual foi o problema disso? Leitura. E assim, foi um erro? Foi um erro. Graças a Deus não tiraram um ponto. Graças a Deus não, pelas regras, né? Porque esse seria um erro que teria que ser recorrente, ou seja, repetições que realmente chamassem muita atenção, que, caraca, não teria como não tirar ponto. Agora, esse aqui, a pessoa passou direto, por quê? Porque a pessoa não teve entraves de leitura. O que seria isso? Se você lesse aqui tal, e depois lesse tal de novo, e assim ficasse meio truncado, sabe? Aquela coisa meio, não tá indo pra frente, muito cuidado com isso. E o maior erro que a gente faz é não ler a nossa redação. Caraca, a gente tem que ler muito a nossa redação várias e várias vezes ao longo da construção dela, porque é o seguinte, quando a gente para e pensa, nossa, eu preciso muito terminar isso rápido, então eu vou fazer e tudo mais, e a gente tem que voltar o tempo todo pra ler a nossa redação. E quando a gente encontra um ponto em que a gente, nossa, tá esquisito, ou nossa, eu li um negócio e tá escrito outro, é porque a gente tá com um problema naquele ponto e porque o seu corretor vai também travar naquele ponto e ele vai procurar algum motivo para te tirar ponto. Então, isso é uma leitura que a gente chama de fluida. Quando a sua leitura tá fluida, esse é um excelente sinal. Esse é um sinal de que a pessoa não vai ficar parando para procurar seus erros. Esse é um sinal que a pessoa vai passar em frente e provavelmente não vai te tirar ponto por causa disso. Perfeito? Então vamos lá. Ok, continuando. A publicidade infantil, isso já é a conclusão. Maravilha. Seguinte. Quando a gente trabalhar a conclusão, eu vou mostrar pra vocês um negócio muito especial. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente constrói uma excelente conclusão, trabalhando todos os aspectos por trás de propósito de intervenção, por trás de retomada de tese, por trás de como é que eu termino a redação, daquela angústia que a gente faz tudo e a gente não sabe por onde terminar. E aí, mais uma vez, tem uma surpresinha pra vocês amanhã. Eu vou anunciar tudo como vai funcionar curso de redação de Sarah Schoenberg. Animados?